Olá, meu nome é Juan Victor Oliveira e eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho que é chamado de implementação de microserviços para proteção de dados baseado no Integrity. É, faz parte do trabalho também João Felipe Noller Marques e Nilson Mori Lazarim. Muitos vazamentos, a gente fez esse trabalho basicamente com base nos muitos vazamentos recentes aí nos últimos anos de informações na área de segurança aí, né, na área da web. Segundo o MIT, Massachusetts Institute of Technology, em 2019, mais de 205 milhões de dados brasileiros foram vazados. Mas tem vários outros relatos, por assim dizer, assim como esse de 40 milhões de organizações afetadas por vazamento de CNPJ, nome, fantasia, razão social e etc. E também o mais recente aí é que no primeiro semestre de 2021, mais de 4,6 bilhões de credenciais foram vazadas ao redor do mundo, que é 387% maior que em 2019. Então, nesses 2 anos aí teve um aumento absurdo de quantidade de dados vazados. Então, cada vez mais aí esses dados estão sendo vazados e a segurança parece que está cada vez menor. Com isso, gera uma necessidade das empresas de adotarem técnicas de proteção de dados, no caso de segurança, por causa de leis como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, que obriga as empresas a implementarem toda uma regra de criptografia e de segurança nesses dados para ser uma forma aí de tentar combater essa dessegurança que tem aí na web, né, na área da internet. E vazamentos de dados podem ser extremamente prejudiciais para empresas, como por exemplo, um dos maiores vazamentos desse tipo ocorreu com a Google, que acabou recebendo uma multa de cerca de 50 milhões de euros. Definição do problema. Uma das técnicas de proteção de dados é a criptografia, mas pode ser muito trabalhoso para as empresas adaptarem seus sistemas dependendo da criptografia utilizada. É, porque dependendo da criptografia utilizada, às vezes é necessário você fazer toda uma refatoração no seu sistema, não só no seu sistema, mas no seu banco de dados, na sua base de dados, porque você vai precisar aumentar muito todos os campos de lá para poder adaptar ele ao token, a hash string aí que vai ser gerada devido à criptografia, né? Os SGBDs, que são sistemas de gerenciamento de banco de dados, fornecem funções nativas para a criptografia, porém, eles adicionam mais uma camada de complexidade ao usuário, é aplicável somente a alguns tipos de dados e possui um baixo desempenho comparado a outras técnicas. Outra possibilidade é usar métodos tradicionais de criptografia, como chave simétrica, chave assimétrica, DES, IDA e o WISE, que é Advanced Encryption Standard. Porém, todas essas técnicas aí de criptografia elas alteram o tamanho e o formato dos dados, da base de dados também. Necessita adaptar o banco de dados para comportar os dados, o que é algo custoso para as empresas aí, de um modo geral. E ele influencia o tamanho dos campos e a integridade do esquema de dados. Com isso, a gente tem aí a técnica chamada FPE, que é uma técnica de criptografia que busca ser uma solução para o problema das técnicas mais tradicionais. Uma tradução dela seria criptografia com preservação de formato. Então, essa FPE ela vem aí com a função de tentar reduzir esse trabalho que é dado pelas empresas para poder reformular aí o banco de dados, reestruturar os dados para poder adaptar a uma string. Na verdade, eles fazem uma criptografia preservando o tamanho do formato aí dos campos aí das tabelas. É um algoritmo criptográfico com o objetivo de preservar tanto o formato como o tamanho dos dados. Ele também é ideal para aplicar em bancos já existentes, visto que não é necessária nenhuma mudança para o armazenamento ou funcionamento na aplicação. Tivemos aí três trabalhos aí que nos baseamos, que são relacionados, né? Um deles é esse DMSD FPE, que é esse trabalho onde introduz a ideia do FPE realmente como melhor técnica de criptografia aí para esse tipo de coisa. E no trabalho deles é um sistema para mascaramento de dados. O processo é reversível, né? Você consegue re, refazer a criptografia e liberar lá a string descriptografada.
Ela preserva a integridade referencial das chaves estrangeiras e um porém é que nesse caso ela era apenas aplicável em backup e mineração de banco de dados. O segundo trabalho é esse LGPD Compliance, a Security Persistence Data Layer, por Paulo Pita. Nele eram feitas aí a tradução de consultas na camada de persistência dos dados. E algo muito interessante que foi relatado aí no trabalho dele é que testes mostraram que foi possível realizar uma operação de Select Join até 13 mil vezes mais rápido comparado à função nativa do MariaDB, utilizando quase a mesma quantidade de memória. Então, basicamente, ele está comparando aí as funções de criptografia em banco e com a velocidade com as funções de criptografia se você bota no back-end, né? Na parte aí programada. Nesse caso, ainda é necessário fazer alterações na camada para armazenar a base criptografada. E o projeto dele era integrado né, ao projeto principal em forma de biblioteca. E temos aí o Integrity, que é o projeto onde nós mais nos baseamos, que é feito por Helder Costa. Nele foi feito um framework para criptografar e mascarar todos os tipos de dados, no caso varchar e date, né? Dados aí string e de data. No trabalho deles também, eles possuem um banco de dados relacional, assim como o nosso vai ter. E a ideia deles era situar na camada de persistência de dados, né? Situar toda essa parte de criptografia aí e jogar para a camada de persistência de dados. Assim como no artigo anterior, a cada query é necessário realizar a expansão da chave com a AES-Key Expansion e realizar as 10 rodadas na cifra de Feistel modificada. Então, uma parada que a gente quer melhorar do trabalho dele são alguns erros que a gente encontrou com determinados valores para data e para varchar, né? Às vezes dando uma data maior realmente do que esgotando lá o limite de data lá, por exemplo, 99, 99, 9999 até esgotar, era algo que não estava feito direito. A gente está aí com a ideia de melhorar e corrigir esses erros e acrescentar funcionalidades novas. E no caso deles, toda vez que você fazia uma requisição, era gerado para ser gerada uma chave, né, para poder fazer toda essa criptografia, era gerado essa chave que é realizada uma parada de 10 rodadas, chamada de cifra de Feistel, porém todas as vezes que eles precisavam criptografar e descriptografar os dados, eram feitas isso 10 vezes para cada requisição. Então, se eles precisassem fazer isso para 1000 requisições, você multiplica esse valor aí por 10 e ia dar um valor absurdo e uma quantidade de processamento muito grande também. E aí que entra o nosso objetivo e a nossa solução. É, a gente está com a ideia de criar um microserviço baseado em FPE, né? Seguindo tudo as ideias dos outros trabalhos aí apresentados. E estamos com a ideia de otimizar o desempenho ao tratar do processo de expansão de chaves criptográficas. A gente vai armazenar essas chaves aí em uma tabela. Provavelmente o cliente vai poder fazer o login, cadastrar lá as informações que ele quer criptografar e também o tipo de dado que é aquele parâmetro que ele está passando. E essas chaves, essa expansão de chaves vão ser geradas na hora do cadastro desse cliente. Então elas vão ser cadastradas, vão ser feito todo o processo de criptografia dessas chaves, vai ser armazenado em um banco e vai ser gerado um token, onde através desse token o cliente vai poder utilizar ele para fazer requisições aí para o nosso microserviço para reconhecer de quem é o cliente e de quais chaves vai ser utilizado na criptografia. É, também queremos aí descentralizar a cifragem e ofuscação de dados. É um algoritmo baseado em cifras de Feistel, AES e funções de hash criptográficas. Então, além de você gerar essa chave, a gente vai implementar umas outras funções de criptografia aí para codificar aí as informações que estão vindo. Queremos aí funcionar em tempos de execução, remover a responsabilidade da camada de persistência. E temos aí uma configuração única, né, que é a questão do login. E também queremos proteger dados do tipo varchar date e adicionar aí um novo campo que é o integer, né, que é um campo inteiro. E aí é mais ou menos o modelo de como vai funcionar aí mais ou menos o nosso sistema. Então a gente vai ter a camada model ali,
que vai chamar a camada de persistência, que é onde trata aí onde o Integrity estava ali associado, né? Onde trata ali as requisições com o banco, o SQL e o Data Mapping. Porém, no Data Mapping, o SQL, como o banco de dados vai estar todo criptografado, então é responsabilidade dessa camada de persistência chamar o microserviço, que é aí que a nossa solução entra, que basicamente é uma API que vai funcionar ali dentro, que vai ficar criptografando e descriptografando e cuidando toda essa parte de criptografia lá no próprio microserviço e tirando essa responsabilidade de dentro aí do sistema cliente, né? Tornando aí mais fácil e menos custoso até. Então, estamos aí com um cronograma de definição. A primeira parte aí é a definição do problema, né? A segunda parte é a implementação da aplicação, onde a gente vai realmente codar e aplicar de fato a teoria. Realização dos testes, né, para a gente poder obter aí um resultado para mostrar no documento. E por fim, fazer a análise dos resultados e mostrar o possível desempenho, ganho de desempenho aí na nossa análise. Então é isso. Obrigado aí por quem está ouvindo e é isso.